Ok? Beleza. A ideia é conversar um pouquinho sobre diferenciação, mas vamos do começo. Meu nome é Fábio, eu trabalho na Every Control. Controle e automação, a nossa ideia, a nossa empresa, ela tenta trazer solução para vocês em diversos níveis. Termômetros, termostatos, timers mecânicos, nível mais básico, depois controladores parametrizáveis, que são aqueles controladores que servem para uma coisa só, Ele já vem com um software ali dentro e a gente só consegue parametrizar, ele é diferente. Então, um controlador para câmara fria, você não vai conseguir usar ele para um chiller ou para um fan coil, Então a gente só consegue parametrizar ele, a lógica já está feita. Depois a gente tem também controladores programáveis, que aí sim a gente vai dizer para aquele controlador o que é que ele tem que fazer, vai programar ele, o que é que ele tem que fazer. E depois a gente tem os controladores programáveis, que tem também um web server, uma página de internet ali dentro, e data logger, seria uma última geração aí dos controladores programáveis. E a nossa ideia também é fornecer as soluções mais simples também, os termômetros, como eu disse, os controladores para serem programados ou já programados, essa é a ideia, e também os quadros elétricos montados. Então a gente pode fornecer solução em cada um desses níveis, dependendo da necessidade do nosso cliente. Bom, agora mais para o tema da palestra, Michael Porter, ele diz que no longo prazo sobrevivem dois, o cara que é líder em preço e o cara que é líder em diferenciação. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque todo mundo que está no meio vai sofrer muito com o ataque desses dois lados. Então, o cara que tem preço melhor sempre vai ter uma vantagem muito grande. E o cara que tem um produto melhor também sempre vai ter uma vantagem muito grande. Então, no longo prazo, vai ser difícil concorrer com esses dois. Então, a gente tem que tentar ficar mais para um lado ou mais para o outro aí, para a gente ter um sucesso maior. E o que eu queria mostrar para vocês é, para você ser líder em preço, o que você precisa fazer? Você vai ter necessariamente uma margem muito baixa, é difícil você ter o melhor preço do mercado e lucrar pra caramba, Então, não sei se você for um monopolista, não tem muito jeito. Vai ter que ter um volume muito alto, ninguém consegue ser líder em preço vendendo só um pouquinho, Vai ter produtividade muito alta, um produto mais simples possível, porque todo mundo vai ter que usar, não adianta ser super barato e super complexo. Você vai competir com informalidade, vai ter um risco muito grande de variação de volume, mas você tem o melhor preço, está vendendo todo mundo. Aí você pega um cliente muito grande, e o que você faz agora? Você tem um monte de volume e o cliente não está mais. Então, tudo isso para dizer que ser líder em preço é muito difícil e custa muito caro e tem muitos riscos. E para ser líder em diferenciação, o que você pode fazer? No nosso setor aqui, ar-condicionado e refrigeração. Aliás, quem trabalha com refrigeração aqui? Quem trabalha com ar-condicionado? Quem trabalha com qualquer coisa que faz frio? Beleza. Só para ter mais gente de ar-condicionado. Faz qualquer coisa. Então, assim, para você se diferenciar, tem lá um circuitinho lá de refrigeração. Para você, eu quero vender um produto diferenciado, diferente dos meus concorrentes, que tem alguma coisa a mais. Legal, vou focar no compressor. Então eu vou ter um compressor melhor que os outros. Legal. Difícil você ter um compressor melhor que os outros, Você tem 3, 4 players no mercado de quem você vai comprar e ele não vai vender nada só para você, por maior que você seja. Então é difícil, Vamos supor que você descobre o melhor compressor do mundo. No outro dia, o teu concorrente vai lá, compra o meu compressor e acabou a sua diferenciação.
É difícil. Evaporador, condensador, varia com o preço do cobre, é um desenho mecânico também, né? Tem lá microcanal agora e tal, mas você vai, coloca na primeira máquina, ganhou o pedido, na próxima máquina, pô, peraí, deixa eu ver o que esse cara fez aqui, ou vou fazer também, compra o mesmo microcanal. Tem a dificuldade de aplicar tudo, mas uma hora chega. É isso que eu quero colocar. Depois tem a válvula de expansão, eletrônica ou não, o problema é o mesmo, você vai comprar ali a válvula de expansão, a termostática, uma melhor que a outra, uma marca, não sei o que, mas é difícil se diferenciar por causa disso, né? Depois, automação. E aí, automação? Automação, para mim, é o jeito mais fácil e mais seguro de você diferenciar seu produto. Por quê? Porque nem tudo que você coloca dentro de um controlador, os outros conseguem ver, conseguem saber o que está acontecendo. Então, o que acontece? Você pode colocar lógica, você pode colocar rotina de manutenção, rotina de alarme, uma série de coisas que pode fazer diferença entre vender e não vender. Às vezes, depende com quem você está falando. Você está falando com uma pessoa de manutenção, para ele é importante as funções de manutenção. Você vai vender um controlador que tem orímetro no compressor, está lá contando o número de horas. Para o cara que vai comprar, o comprador, pode ser que não faça diferença, mas para o cara que vai fazer manutenção, faz uma baita diferença. Então, são coisas que a gente consegue fazer. E o que é legal, você consegue fidelizar mais o teu cliente. Você consegue, para o cara de manutenção, literalmente, é melhor para ele comprar o seu serviço, a sua máquina, do que comprar do concorrente. Custando mais caro ou mais barato. Por quê? Para ele é importante algumas coisas. Como é que ele vai fazer preventiva se ele não sabe quando fazer? Como é que você vai, quando é que a gente sabe quando a gente tem que trocar a óleo do carro? Quando a quilometragem chegou no tanto lá, 10 mil quilômetros, 5 mil quilômetros. E se eu não tiver odômetro? Um Schindler sem contador de horas é um carro sem odômetro. Você vai lá, medir a corrente do compressor e tal, e o resto é só rezar. Então, essa é a ideia. E a ideia é o quê? Na automação, você vai transportar conhecimento e engenharia para dentro do produto. A automação ela tem que ser mais do que só gelar. Só para gelar, um termômetro mecânico e um termostato mecânico funciona, e é baratinho, e você joga a água dele lá e continua funcionando, um espetáculo. Agora, para fazer isso, não precisa da gente. Então, essa é a ideia. O legal da automação é que dá para você transportar para dentro do controlador coisas de manutenção, coisas de monitoramento, não só o acionar ou ligar coisas. Então, se diferenciar dessa forma pode ser interessante também. A gente tem alguns clientes que desenvolveram lógicas que fazem retrofit de chiller, por exemplo. Você tem um chiller antigo lá, tal, gastando uma energia lascada, e vai lá, troca o controlador, passa a gastar 20% a menos de energia elétrica. Coloca um inversor, um controlador ali, faz uma baita de uma diferença. Então, é um jeito que a gente julga mais fácil. E uma solução pensada de forma completa, levando em conta os processos, eleva o nível de impacto no negócio do seu cliente. Isso que é legal também. Se você está dando um diferencial para o teu cliente, por exemplo, você vai ter uma máquina de gelo. Ele vende gelo, legal. Só que se a sua máquina de gelo tem mais produtividade que a máquina do seu concorrente, você está fazendo uma baita diferença no negócio dele. Então ele vai preferir comprar o seu equipamento do que o do outro. Não importa se custa mais caro, mais barato, para ele faz muita diferença no negócio dele. Então, esse tipo de impacto a gente consegue. E quais são as dificuldades de você ser líder em diferenciação? A dificuldade é que se você fez uma coisa que ninguém tem ou que é bom para algumas pessoas, você tem que comunicar. Você tem que vir no evento aqui, dar palestra, falar com as pessoas.
Tá certo? Normalmente, quando você resolve um problema difícil de resolver, que muita gente tem, às vezes, você estava com aquele problema, resolveu, foi o cara lá que resolveu, liga para dar o telefone dele e tal. Essa coisa anda um pouco, mas tem que falar com as pessoas, tem que fazer propaganda, porque senão não tem jeito, né? Senão ninguém fica procurando o tempo todo assim. Então, a minha premissa é que a automação é a maneira mais barata, né? Porque a automação dentro do custo do equipamento representa pouco, e segura para diferenciar seu produto ou serviço. Né? Não quer dizer que o cara viu lá a tua máquina legal, bonita, e ele vai lá ver a máquina e fala: o que tem nessa máquina que não tem na minha? Não sei. Está dentro do controlador ali, tem os parâmetros e tal, mas tem a senha e não sei o que, e eu vou comprar o controlador. Legal, um controlador programável, ele tem um código de hardware, né? E o software que vai lá dentro? O software é seu, ou foi feito só para você, né? Então, profere diferenciação. Uma coisa importante, né, sobre a automação e seus agregados aí, né? É importante entender que são coisas diferentes. Elétrica, que são acionamentos, contatoras, disjuntores, tudo isso. E tem uma pessoa que é muito boa de elétrica, mas não necessariamente ela é boa de eletrônica, né? Então, o que é eletrônica? É o hardware, o relé, a entrada digital, essas coisas, né? Depois, tem a programação dos controladores. Então, não necessariamente alguém que conhece elétrica vai conhecer eletrônica e programação. São especialidades que nem sempre estão no mesmo lugar, na mesma pessoa. Aí tem a IHM, aí tem lá a tela. Normalmente, quando uma pessoa sabe fazer as coisas funcionarem muito bem, elas não fazem isso muito bonito. É que nem engenheiro e arquiteto. Você vai fazer um negócio que funciona espetáculo, é um cubo, né? E nem muito amigável. Aí, fazer tela, é legal que seja alguém que tenha um pouco de experiência de fazer tela mais amigável para o operador que vai lá e, o que está acontecendo aqui, né? Então, isso é uma coisa importante também. Depois, integração, redes de comunicação. Redes de comunicação, cara, são uma outra especialidade, interferência, tem um monte de coisa aí para a gente saber. Informática, segurança de rede, né? Que a gente pensa que a automação é só automação, é o controlador, você liga lá, os fios, tal, acabou. Na verdade, a automação acaba passando por tudo isso em algum momento, né? Então, a experiência é uma coisa bastante importante na automação, né? Então, por exemplo, surtos, harmônicos, cargas, esse tipo de coisa, não foi pensado direitinho na hora de fazer o projeto, né? Na hora de fazer o quadro elétrico, né? Você coloca o inversor ali no quadro com o CLP do lado, cruzando os cabos. Não vai dormir, vai dar pau domingo à noite, né? Sexta-feira, meia-noite vai dar pau, bem na hora que não podia dar, né? Então, consulte profissionais especialistas e experientes nessas situações, né? Que pelo menos tem alguma experiência nessas especialidades, né? Isso é uma coisa importante. Vamos falar de alguns hardwares, né, nossos que a gente usa, principalmente os programáveis, né? O que é legal? Isso aqui é um CLP, né? Parece um controlador de balcão, mas é um CLP totalmente programável, pequenininho no formato do controlador de câmara, mas é um CLP. O que é legal nele, né? Primeiro, que ele é barato, né? Segundo, que ele é barato por um CLP, ele é mais caro do que um controlador parametrizável, né? Mas o legal é que você consegue fazer quase qualquer aplicação nele. Você consegue fazer um chiller? Consegue fazer um rack de compressores? Consegue controlar uma câmera? Consegue. Quais são as limitações desse cara aqui, né? A principal limitação dele é essa IHM dele. Por quê? Ela vai te mostrar duas grandezas, tem uma série de ícones ali, ela vai te dar uma série de informações e você vai conseguir colocar um software bem complexo dentro dele, né? Agora, ele vai muito bem para um equipamento de entrada de linha, por exemplo. Por quê? Porque você tem as funções lá
mas de uma maneira não tão simples de você ver. Vai ter um manual lá, todo mundo vai conseguir operar se der um manual, não tem problema. Mas é uma maneira menos amigável de ver a coisa. Você pode até colocar uma IHM a mais nele, né? Mas uma máquina de entrada normalmente vai ser um opcional, né? Então ele vai ter lá códigos de alarme. Então vai aparecer ali piscando a L1, por exemplo. Aí o que é a L1? Beleza, vai ter que olhar numa lista lá o que é o L1, né? Se você tem uma tela maior, aí você vai escrever lá alarme de pressostato de baixa no compressor 2, né? Mais amigável, mais fácil do operador conseguir entender o que está acontecendo, muitas vezes até sem treinamento, né? Então tem essas vantagens. Ele sendo um CLP, ele pode ser programado, ele tem possibilidade de expansões, né? Então você consegue fazer projetos bem complexos, né? Mas os limitantes seriam esses. Depois a gente tem uma placa OEM, né? Também é um CLP, né? Você pode também expandir, né? Só que aí, por exemplo, numa obra de ar-condicionado, uma casa de máquinas de fan coil, né? A gente tem cliente que não usa IHM, por exemplo. Eu não gosto muito não, né? Porque você vai fazer comunicação com o supervisório, legal, vai funcionar tudo espetáculo. Aí se deu qualquer probleminha naquele cabo de comunicação, tudo continua funcionando, mas você não vê mais nada, fica cego, né? Então a gente prefere usar com IHMs locais, IHMs remotas, tudo isso. E aí acontece isso, você tem lá uma IHM que vai estar escrito aquilo, pode ser bem amigável, né? Para uma pessoa que sabe mais ou menos o que está acontecendo ali, ela consegue operar, resolver uma série de problemas, entender o que está acontecendo, né? Então é uma opção bem interessante também para equipamentos. Temos também o KiloNode. KiloNode é um controlador também programável e tem um web server dentro dele. É uma página HTML que fica lá, que mostra para você os parâmetros, as variáveis, né? Uma tabelona assim, e que você consegue acessar isso pela rede local, né? Por enquanto pela rede local. Então isso já tem um passo a mais ali. Então uma pessoa pode, lá do computador dela, no escritório, entender o que está acontecendo numa máquina, por exemplo, mudar um parâmetro, consegue alterar alguma coisa ali, né? Então já é um passo à frente já. Então tem esses níveis de hardware, né? Agora vamos voltar um pouquinho a falar das diferenciações, né? Gasto muito mais tempo e recurso nas preocupações com segurança e manutenção do que o controle. Aquilo que eu estava dizendo no começo, só gelar, cara, é fácil, né? Só ligar as coisas, tem que ligar o ventilador, ligar o compressor, beleza, tal, isso é a parte fácil. Na automação a gente vai gastar muito mais tempo com as outras coisas, né? Que são as falhas, os alarmes, os monitoramentos, né? E uma coisa interessante da nossa plataforma é que, primeiro, ela é gratuita, né? A ideia de onde se faz o software, ela é gratuita, qualquer pessoa pode baixar o site, registrar e usar, né? E ela tem algumas coisas que são interessantes. Você pode atualizar o software no controlador usando um cabo USB comum e um notebook, ou só uma pendrive, né? Então o que acontece? Isso te dá a possibilidade de fazer upgrades, né? E isso, para quem vende, é uma coisa interessante também. Por quê? Porque você pode fazer um projeto de automação que cabe no bolso do teu cliente, né? Porque investimento, a gente sabe, tem uma obra lá e o cara tem tanto para gastar, mas você pode oferecer muito mais para ele. É legal, deu para comprar o controlador e fazer o que está no memorial? Deu, legal, fez. Só que aí depois você pode vender toda a outra parte que não coube no orçamento, você pode vender como atualização, né? Como upgrade. E aí você vai vender para quem? Para o cara que usa. É o cara da manutenção, é o cara da operação. E essa pessoa tem necessidades diferentes
do cara que comprou, que fez o investimento inicial, né? Então, isso é bastante interessante também. Então, é possível upgrades posteriores, né? Às vezes até aquela função já está lá dentro, só que ele não usa, né? Aí você vai chegar lá e vai vender um upgrade para ele que vai fazer diferença, né? Para quem faz manutenção. Ou então você pode vender um pacote maior. E quando você faz o upgrade, você paga uma vez e o benefício permanece. Isso quer dizer, né, que a automação, ela também tem um negócio que é importante, que é payback, né? O que acontece? Se você fizer a automação, ela tem que te economizar algum dinheiro, ou em alguma forma, pode ser em tempo, pode ser de alguma forma. Se você não faz ela, você não faz. Então, você pode aumentar esses benefícios ou diminuí-los, né? E com esses upgrades após a instalação, você aumenta os benefícios, né? E você está vendendo para quem dá valor para aquilo que você está fazendo. Vamos falar também de monitoramento, né? Se você quer diferenciar seu produto, monitoramento é uma coisa importante, né? Quem presta serviço, principalmente, faz toda a diferença, tá? E a gente costuma, para se ter um monitoramento eficiente, né, a gente propõe quatro estados de obra ou de equipamento, né? O primeiro é o sistema está funcionando, tudo legal. Se eu sou um prestador de serviço, não preciso passar lá, então vou fazer uma visita de cortesia, está tudo ok, né? Aí o segundo sistema o segundo alarme ele está funcionando, mas ele não está funcionando da menor maneira, né? Se eu estiver indo para aquele bairro, para aquela cidade, eu vou passar lá, dar uma olhada. É uma câmara fria, às vezes o cara colocou o evaporador lá na frente, aliás, uma caixa na frente do evaporador, o sistema está funcionando, beleza, só que você vê que o compressor não desliga nunca, porque não está chegando, não está circulando o ar direito, não sei o que, aí você vai lá, amigão, tira aí e tal, desce aí, não sei o que, resolveu, né? Mas o sistema está funcionando de forma eficiente, e a automação está dizendo que tem alguma coisinha ali, né, que precisa ser vista. Por quê? Porque está evaporando a temperatura certa, o ventilador está ligado, o compressor está ligado, mas a temperatura de retorno não tá legal. Então beleza, vou lá ver, né? Mas se eu não for também, o meu sistema está funcionando ok, né? Depois, o sistema requer alguma atenção, né? Ou uma preventiva, ou alguma coisa não está bem ali. O sistema está funcionando, aos olhos do cliente está gelando lá, ninguém te ligou, né? Então, tá lá, preventiva, você está lá com horas de funcionamento do compressor, da polia, da bomba, né? Tá chegando ali, ou já passou ali, então beleza, então eu já vou fazer minha rota, vou colocar ali, vou passar lá, né? Então, essa informação é importante para quem presta serviço, principalmente. Vou resolver o problema do meu cliente que ele nem sabe que ele tem ainda, né? E tem o quarto famoso que quebrou, corre lá, né? Então, se você tem essas informações de cada instalação, né, por monitoramento, a primeira coisa, você vai economizar dinheiro. Você vai saber aonde você tem que ir, aonde você não precisa ir agora, aonde você tem que ir num futuro próximo, né? Então, é uma coisa bem interessante e que vai te diferenciar, porque a melhor coisa que você pode fazer é resolver um problema do seu cliente que ele ainda não sabe que ele tem, né? Então, é uma coisa bem interessante de se fazer. Então, monitoramento, que tipo de economia que a gente pode ter, né? Primeiro, alterar o funcionamento de forma remota. Os controladores parametrizáveis de câmara, por exemplo, a gente tem um sisteminha que chama época. É um sistema que você liga um conversor no controlador, aquele controlador de câmara mesmo, né? Conecta ele via Wi-Fi e você consegue acessar aquele controlador via internet, por um aplicativo ou por um portal.
Então você consegue saber a temperatura, fazer um gráfico de funcionamentos, o compressor estava ligado, estava desligado, qual que era a temperatura, qual que é agora, consegue forçar um degelo, tudo isso numa câmara frigorífica, né? Então, você consegue, esse degelo aqui não está legal, está acabando o degelo por tempo e não por temperatura. Eu vou aumentar um pouquinho esse tempo aqui, vou diminuir um pouco essa temperatura de final, vou aumentar um pouco, consigo fazer tudo isso remoto, né? Então isso é interessante. Então, a primeira coisa é evitar deslocamentos desnecessários. Quem trabalha com refrigeração já viu, não está gelando, não está gelando, não está gelando. No telefone não está gelando, o que você faz? Vou lá, né? O que eu vou fazer? Mas aí, por exemplo, os controladores têm ícones coloridos. Por que os controladores têm ícones coloridos? Porque se você perguntar para a pessoa se está em degelo, o atendente lá da loja, do mercado, vai falar, quem? Degelo, o que é isso? Não. Aí você olha para o controlador, tem um ícone laranja, tem um negocinho, uma bolinha laranja acesa aí? Tem. Então beleza, espera ela apagar, se não gelar você me liga. Beleza. Entendeu? Então esse tipo de coisa é importante. Então o compressorzinho é verde, o ventilador é verde, o degelo é laranja. Essas coisas são importantes, a interface é amigável, né? Então, se você está monitorando, você está vendo que está em degelo. Então, se não está gelando, fala, não está gelando, não sei o que, não liga aqui, tá certo. Segura aí que... E se você quiser, você acaba o degelo naquela hora também, pelo monitoramento, né? Então, você consegue trabalhar melhor gastando menos, né? Outra coisa importante é a intervenção precisa e rápida. Se você tem um monitoramento, qual que é o procedimento padrão? O cara te ligou lá, ou você viu lá que tinha um problema num chiller, por exemplo, né? Aí você vê, normalmente você vai até lá, vê o que está de errado no chiller, aí você volta, porque você não vai conseguir levar pressostato, inversor, tudo na mala, né? Aí você vai, o pressostato aqui que desarmou, quebrou, você vê que tem uma chave de fenda enfiada lá, beleza, eu preciso de um pressostato, beleza, volta para casa, aí pega o pressostato e volta para lá. O monitoramento eu já sei, o pressostato de alta do compressor 2. Então se eu vou ter que ir lá, leva o pressostato junto, né? Então eu vou lá, o pressostato resolveu rápido, beleza, né? No supermercado é a mesma coisa, o problema era lá no balcão de frios ali e tal, o ventilador está desligado, então tem que olhar, né? Então se torna muito mais precisa e assertiva a manutenção. Outra coisa importante, você minimiza o tempo de parada, né, não programado. Então eu estou vendo o que está acontecendo, já tenho a solução, estou indo para aí, né? Porque normalmente quando tem uma parada não programada, acabou o mundo, não estou produzindo, vem cá, então, beleza, estou chegando aí, eu já sei que é o ventilador, estou com o ventilador na mala aqui e tal, ou então eu já sei que é o ventilador, já falei com a empresa lá, vai chegar amanhã, né? Porque nessa hora Deus nos acuda, né? Então o monitoramento te dá essa possibilidade também. Possibilidade de atuar de maneira preventiva, né? Você sabe lá, tem todos os orímetros, todos os contadores de tempo, contadores de acionamento, tudo certinho, né? Cliente, dia tal eu vou aí, que a gente vai ter que limpar os condensadores da sua máquina e tal, não sei o quê. A conta de energia está alta, não está? Então vai dar uma melhoradinha, não sei o quê. Então isso faz bastante diferença e é um jeito de se diferenciar, né? Você pode atuar para aumentar a eficácia, né, e proporcionar a economia de energia para o seu cliente também. Esse exemplo do retrofit de chiller é um exemplo clássico, né? Chiller antigo, com compressor semi-hermético, normalmente gasta energia pra caramba. Você chega lá, está tudo simulado, ou não tem nem controle, está tudo no pressostato, né? Aí no verão, fica ligado 100% do tempo, o tempo inteiro, não tem jeito. Então se você for lá fizer uma automação, a economia pode ser grande, né? Já tenho caso de clientes, principalmente no Rio de Janeiro, que fizeram um contrato, você não me paga nada, eu vou colocar a automação lá, você me dá metade da tua economia de energia. Foi lá, colocou um controlador lá, mais nada,
no segundo mês o cara fala, não dá, cara, tô pagando mais dinheiro para você de economia aqui, não rompeu o contrato. Contrato de boca, mas parou. O tamanho da economia que ele proporcionou ficou como dinheiro. Então acontece às vezes também. E eu falei primeiro atuar sem o chamado do cliente. Talvez seja uma das maiores diferenciações, você resolver o problema do seu cliente que ele não sabe que ele tem ainda. Mas só que quando você fizer isso, você avisa. Porque se você fica resolvendo tudo, ele acha que ele nunca tem problema, também você não está fazendo nada. Então, resolveu, então resolvi aqui e tal, fica tranquilo, já está tudo pronto e tal. Porque também, senão não funciona. É um exemplo de uma câmara frigorífica, para o pessoal que trabalha com refrigeração. A primeira coisa que você vai pensar numa câmara frigorífica é o controle. Legal, tem que fazer frio. Então você vai acionar lá refrigeração, degelo, ventiladores. Um controladorzinho de câmara programável é isso que ele vai fazer, basicamente. Vai funcionar? Vai funcionar. Vai gelar? Vai gelar. Legal, vou me diferenciar com isso daqui? De jeito nenhum. Qualquer pessoa vai ali em qualquer loja de refrigeração, compra um, põe lá, acabou. E aí, mas na câmara, o que mais você pode fazer numa câmara frigorífica? Eu vou lá, racionalizar recursos, vou tentar economizar energia para ele. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer degelo fora do horário de pico. Já vai economizar uma energia para ele. Quanto vai custar mais? Vai custar mais para o cliente para fazer isso. Mas quanto? Vai custar R$100 a mais. Porque o controlador é diferente. Legal. Tá bom para você? Tá, beleza. Vou fazer degelo só quando precisa. Aí já envolve um conhecimento maior. Quanto custa? Quanto você vai economizar todo dia fazer um degelo a menos? Não é todo mundo que sabe como é que vai fazer isso. Então, dá para cobrar um pouquinho mais ali, vai cobrar, mas o teu cliente vai achar muito melhor. Depois, set point de conservação, de congelamento rápido, set point noturno, são todas as coisas que você consegue colocar num controlador que vai trazer um benefício lá para o teu cliente, e vai te diferenciar. Depois, manutenção, de novo, corretiva assertiva, quer dizer, indicação de falhas individuais. Para conseguir fazer isso, eu tenho que saber lá se o pressostato, tem que ligar ele na automação, eu quero dizer, se o pressostato de alta, de baixa, térmico, sobrecarga, as confirmações estão na automação. Está percebendo que tudo isso vai custar muito mais caro do que um controladorzinho desses pequenininhos. Mas, se o cara tem lixo dentro da câmara, beleza, não tem problema. Agora, se ele tem carne dentro da câmara e der um problema, aquela carga dele paga tudo isso aqui muito mais. Se ele tem medicamento dentro da câmara, muda tudo, depende de com quem você está falando. Você tem histórico no controlador, histórico de alarmes. Na sexta-feira, 6 horas da manhã, o pressostato desarmou. Mas como assim? 6 horas da manhã, o que aconteceu? Aí você começa a procurar, quem que estava aqui, quem que não estava, o que aconteceu, estava tendo uma manutenção, não estava. Isso faz bastante diferença também. E as manutenções preventivas, contador de horas de funcionamento, agenda, porque tem manutenção que é por tempo, não é por horas de funcionamento. Então o controlador vai te avisar de tudo isso. Você viu que a diferença é muito grande para um controladorzinho normal desse que você vende. E eu tenho certeza que se você tiver uma oferta para um cliente teu com tudo isso, se ele tiver uma coisa que vale para ele dentro da câmara, ele vai achar barato. Por quê? Porque se ele tiver um problema com isso aqui, qualquer uma dessas coisas, vai pagar 70 mil controladores que ele comprou lá, dependendo do que for. Esse é um exemplo de refrigeração. A gente tem um exemplo de chiller também, o CAG, um rack, mesma coisa. Controle, produzir frio somente,
tranquilo. Você tem que fazer o quê? Ligar os compressores para temperatura e no mínimo fazer um rodíziozinho ali, né? Porque senão os compressores vão trabalhar tempos diferentes, né? Então beleza, você consegue comprar um controlador baratinho que faz isso, o chiller vai funcionar, belezinha, né? Agora, o que mais que a gente pode fazer? De novo, economizar um pouco de energia, como? Ligando uma agenda automática, vai ligar segunda, sexta, de tal hora até tal hora, né? Set point de limitação de carga à noite, horários de pico, termoacumulação, né? Condensação flutuante, controle de inversão de frequência, compressor digital, válvulas eletrônica, ventilador proporcional, todas essas coisas são coisas que foram surgindo aí para melhorar a eficiência de um equipamento, né? E que a automação vai ter que lidar com eles, né? E outras coisas também que não se costuma colocar, medição de eficiência, né? Você tem um circuito frigorífico, a informação de superaquecimento ela é sempre relevante, ela é sempre importante, né? Então se você quer preservar o compressor de retorno de líquido, por exemplo, você pode, através da automação, colocar lá um transdutor de pressão, uma sonda de temperatura, calcular o superaquecimento. Se esse superaquecimento estiver baixo, você fecha uma solenoide, desliga o compressor, né? Você não precisa, você consegue fazer isso, né? Então, é uma coisa que as máquinas normalmente não têm, né? De fábrica, pelo menos a maioria das que tem no mercado aí, né? Depois também, a preocupação com manutenção, corretiva assertiva, né? Então você tem todos os seus pressostatos térmicos, todos ligados na automação. Quando você tiver um problema desse, vai aparecer na tela lá, pumba, monitor de tensão desarmado, sei lá, pressostato e tal, né? Se você tem monitoramento, você vai ver isso à distância também, né? Isso vale bastante para o cliente, vale bastante para a automação, vale bastante para a manutenção, né? E para o cara da manutenção vale muito mais do que na hora lá do investimento, às vezes, né? Então, na hora do cara comprar a máquina, nem sempre ele está olhando para isso, mas o cara que opera, para ele é muito importante isso, né? Então você pode vender depois também. E outras coisas também, de segurança, né? Por exemplo, na refrigeração não se usa tanto assim, né? Mas no ar-condicionado você tem lá reset manual de falhas. O que é isso, né? Pô, o negócio vai ficar parado até o cara ir lá e apertar o botão. E aí não tem como falar que não sabia, porque alguém apertou o botão. E ainda ficou gravado lá, ó, no sistema supervisório ou no próprio controlador, ó, foi apertado o botão de reset no dia tal, hora tal, né? Então, isso tudo diferencia, né? Isso tudo tem algum valor, né? E esse valor precisa ser oferecido, né, para os clientes. A gente se depara com muito usuário final, cliente, que até estaria disposto a pagar por uma série dessas coisas, só que ninguém ofereceu para ele. Ofereceu para ele gelar e funciona, e garantia, sou de olho, vamos que vamos, né? Legal, mas tem dinheiro na mesa aí, né? Por exemplo, anticiclo de compressores. Anticiclo de compressores é uma coisa que quase todo controlador tem, né? Mas às vezes ninguém usa. Por quê? Porque daí o compressor não vai ligar na hora que a pessoa achava que ele deveria ligar. Por quê? É uma segurança. Você está impedindo ele de dar várias partidas sucessivas que pode quebrar ele, né? Só que se ele está dependendo da carga térmica, né? Às vezes você quer que ele ligue, mas aí você vai ter que fazer um jogo ali. Eu quero que ele ligue, quero que faça frio, mas também não quero que quebre, né? Então, tudo isso é importante, né? Isso para dizer que às vezes a solução de alguns problemas já está no controlador. Já está lá já, só que ninguém está usando, né? Então isso é uma coisa interessante também. E por último ali de segurança, uma coisa que é legal de colocar também é: e se acontecer um problema? O que acontece com o equipamento? Eu tenho um chiller aqui, e se
estragar a sonda de temperatura de controle. E aí, o que eu faço? Normalmente para tudo, é o mais comum, né? Mas se eu tenho um processo que não pode parar nunca, o que eu faço? Eu ponho uma logiquinha lá, que tem um tempo ligado, um tempo desligado, e dá um alarme. Porque dependendo de onde está, vai ficar nesse tempo ligado, desligado o resto da vida, se funcionar bem. Mas isso tudo pode ser pensado, né? E para um processo... se a tua solução paliativa for muito boa, cara, às vezes ela fica o resto da vida, né? Então tem que dar um alarme com um reset manual para depois o cara saber, né? É que nem controlador para CPD. A gente faz muito isso. Tem lá, faz o rodízio lá de 2 sistemas, 3 sistemas, 4 sistemas e deu alarme. Deu alarme, aquele negócio vai ficar pitando até alguém lá apertar o botão. Porque se não for, o que vai acontecer? O sistema já é em redundância, né? Num CPD ou num sistema crítico, né? Entra outra máquina, fica tudo beleza, a temperatura volta, se o reset não era manual, acaba o alarme, e aí o que vai acontecer? Alguém quebrar a segunda máquina, acabou. Né? Acontece pra caramba isso, acontece muito, assim, é assustador, assim, o tanto de sistema que, por um detalhe assim, de um reset manual, o cara tem lá um negócio que é crítico, legal, aí, não, faz rodízio e quando der o alarme, entra outra máquina, legal, funciona perfeito, deu o pau numa máquina, entrou outra máquina, só que básico, né? A outra máquina entrou, a temperatura voltou, tá tudo bem, aí vai tentar fazer rodízio de novo, não dá, porque a outra máquina está ruim. E fica assim, ano. Né? Só que a hora que dá pau, quando que vai dar pau? No feriado à noite, na sexta-feira, no domingo, no ano novo. Né? E aí, meu amigo, não tem saída. Não é? É assim. Então isso é uma coisa importante também. Né? Então, assim, a ideia é essa, né? Passar para vocês que a automação é uma ferramenta interessante para você se diferenciar e usem essa ferramenta. Né? A gente, a Every Control, tem condição de colocar essas coisas dentro dos controladores para vocês, mas mais do que isso, né? São oportunidades que a gente tem e que fazem diferença para algumas pessoas, dependendo de com quem você está falando. Você está falando com um operador, você está falando com uma pessoa da manutenção, você fazer uma coisa que faz diferença para elas, pode fazer uma diferença na próxima venda, entre vender ou não vender. Né? Então, essa é a ideia. Então, nosso site lá, everycontrol.com.br. Se vocês tiverem qualquer dúvida, só encontrar com a gente ali no standzinho. E obrigado.